Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos, principalmente você que está assistindo o nosso culto pela primeira vez. Glória a Deus, conseguimos alcançar a sua vida. Estamos na campanha É a Hora da Igreja. E, para mim, a hora da igreja é sair da caixa de alvenaria, sair da estrutura física de concreto da igreja e nós sermos a igreja. E nós somos a igreja engajando nas ações sociais, arrecadando e doando alimentos, cestas básicas, arrecadando e doando agasalhos para quem está com frio. Nós somos a igreja ligando para aquela pessoa que precisa de uma oração, da leitura de um versículo, que precisa de uma palavra de conforto, porque nós sabemos que nessa pandemia, principalmente, a fome aumentou, as doenças emocionais aumentaram, a falta de afeto aumentou. Então, uma simples ligação a gente consegue, pelo menos, fazer o outro um pouco mais feliz, um pouco mais esperançoso. E nós somos também a igreja indo para a porta dos hospitais e intercedendo como um grupo, intercedendo pela vida daqueles que estão nos leitos, que estão na UTI, intercedendo pela vida daqueles que estão na linha de frente combatendo esse vírus, os enfermeiros, os médicos. E essa é a hora de ajudar o próximo, essa é a hora de mostrarmos o amor de Jesus Cristo, essa é a hora de nós sermos o templo. Eu queria ler um versículo para vocês, Gálatas 6, a partir do 9. Então, vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, é a hora de nós fazermos o bem, de enxergar no outro o que ele precisa e tentar suprir essas necessidades. E sabemos que quando a gente planta o bem, como está no versículo, a gente vai colher o bem. E não é um processo fácil, não. A caminhada não é fácil, a gente sabe. Mas está escrito que se não desanimarmos, plantar o bem e colher o bem é certo, é um fato. Então, eu queria fazer uma oração agora, para a gente dar início ao culto. Vamos fechar os olhos e abaixar a cabeça. Senhor Jesus, muito obrigada pela vida de cada um que está aqui assistindo esse culto. Senhor, nos dá um coração corajoso, Pai, para enfrentarmos essa situação e sermos sal e luz na terra, sermos o exemplo, Pai. Nos dá a força que precisamos para seguir em frente, para que saiamos da igreja e nós sermos a igreja, para que tenhamos a coragem de sair das nossas casas para ajudar o próximo e suprir as necessidades deles. Senhor, acende no nosso coração essa chama de ajudar, Pai. Nos impulsiona. Senhor, dá um direcionamento àqueles que ainda não sabem como ajudar, no que ajudar. Dá uma direção, porque sabemos que na nossa igreja, principalmente a CCS, temos muitos departamentos, muitas ações sociais voltadas para ajudar a quem precisa. Então, dá um direcionamento àquele que ainda não sabe o que fazer, como ajudar, Pai. Esse é o momento que mais precisamos de ajuda, que mais precisamos da união de todos. Então, eu quero agradecer pela vida de cada um que já está ajudando, pela vida de cada um que eu sei que vai ajudar ainda, e que o Senhor venha abençoar as nossas ações sociais, abençoar o drive-thru, a arrecadação de cestas, doações, abençoar a cada família que já ajudamos, Pai. Sabemos que
ainda é um número pequeno, mas já é muito significativo, porque uma pessoa que estamos alimentando a Ti. Uma pessoa que demos o agasalho, estamos aquecendo a Ti, Senhor. Então, eu quero agradecer por nos dar essa oportunidade diariamente de poder ajudar a quem precisa, a quem bate lá na igreja pedindo umas cestas, a quem está com fome, Pai. Muito obrigada, Jesus. Que estejamos com o coração aberto para receber a palavra que vai vir nesse culto e que ela seja plantada e dê frutos no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Um bom culto para vocês. Salmos, capítulo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama. Calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que eles lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui nessa tarde, gravando para vocês esse louvor com muita alegria no nosso coração. Espero que você aí do outro lado possa abrir a sua casa, possa levantar a sua voz, sair do sofá e adorar com a gente. Vem, essa é a hora da adoração. Assim como está.
Acho que vocês acompanharam na semana passada, os adolescentes cantaram essa música, que diz que nós precisamos ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Então nós vamos cantar essa música quarta após quarta, para que essa mensagem importante que é dessa música, ela venha entrar nos nossos corações. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, e aquele que quiser ser o primeiro, sirva todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Temos que ser Vamos no começo? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, Nós temos um lugar no coração de Deus. Enquanto aquele que sai, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Diga, temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Temos que ser Temos que ser Temos que ser Nós vamos dizer nessa noite, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, que só ele abre o mar. Nessa noite, cante com propósito, cante com fé, levante aí do seu sofá, levanta as suas mãos e declare nessa noite, levante a sua voz, como nós dissemos no domingo passado, a tua voz ela tem poder, a tua voz ela tem poder de abrir o mar, ela tem poder de mover o coração do Senhor. Então nessa noite, diga com fé, com alegria, que Ele vem nos resgatar, oh glórias. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar,
noite toda vez. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse nome. Se nas águas vai te afogar, se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Fica nessa fé, irmão. Glória a Deus. Paz, queridos, boa noite. Deus abençoe vocês. Quero compartilhar com vocês nesse momento um texto para falar sobre dízimo e oferta. É um texto muito conhecido de todos nós. Fica em Malaquias 3:10. Diz assim a palavra do Senhor: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Queridos, nós estamos vivendo um momento onde a pandemia ela tem causado grandes consequências. E uma das consequências que nós temos vivido e visto, por toda parte, por todo o Brasil, por todo o mundo, é a fome. E nesse momento, queridos, nós como igreja, é a nossa hora, é a hora da igreja, nós como igreja não podemos ficar de fora de tudo isso. Nós como igreja nós devemos ser abençoadores, devemos estar envolvidos junto com a comunidade para poder estar abençoando. Então o seu dízimo, querido, e a sua oferta nesse momento é muito importante, porque os recursos que entram na nossa comunidade, eles não são retidos, pelo contrário, eles são bênção. Eles estão ali para poder abençoar, para poder ajudar tanto os nossos irmãos que fazem parte da nossa comunidade, como o nosso bairro, como a Vila Maria. Então ser dizimista, ofertante, é ser abençoador. E diz a palavra, querido, fazer prova de mim, diz o Senhor. Nesse momento, que não é um momento de reter, não é um momento de guardar, não é um momento só de pensar só em nós mesmos, só em cada um em si mesmo. Não, mas é um momento de olhar para o lado. É um momento, assim, como igreja, a gente estender as mãos. Não é um momento de reter, não é um momento de encolher as mãos, pelo contrário, é um momento de estender as mãos, porque a palavra do Senhor é conosco. O Senhor está dizendo, traga para minha casa, e faça a prova de mim. Tenha um ato de fé, tenha fé nesse momento, e que a tua fé nesse momento não venha ser retida também. É hora agora de praticarmos a nossa fé, é hora de estendermos as mãos, é hora de provar do Senhor e ver de como Ele é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso. E eu tenho certeza, querido, como diz a palavra, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Então, queridos, não retenha, continue dizimando, continue ofertando, continue sendo uma bênção, querido, porque o seu dízimo, a sua oferta, pode ter certeza que ele vai ser bem usado na nossa comunidade. E que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Agora este é o momento da palavra. Eu convido a cada um de vocês para poder me acompanhar lá no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 12. Que o Senhor e o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta noite, da forma maravilhosa, com o seu poder e a sua presença, e que nós estejamos com o nosso coração aberto para essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso?
E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Eu vou repetir esse versículo 14, que diz: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você. Essa é a palavra do Senhor. Nós sabemos e a gente ouve nas narrativas da palavra de Deus, em toda a história da palavra de Deus, que o povo de Israel, o povo de Deus, ele sempre esteve sendo livrado, cuidado pela mão poderosa de Deus. Mas a todo instante, toda vez que o Senhor realizava a sua obra através de tantos milagres e tantos sinais, logo depois o povo se esquecia das mãos poderosas do Senhor, daquilo que Ele fazia pelo seu povo, e se esquecia e fazia tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como diz a palavra. Então, eles se desviavam do Senhor, deixavam de ouvir a sua voz, deixavam de se atentar à sua palavra, deixavam de se atentar às instruções do Senhor, e acabavam desviando o seu coração da presença de Deus. E isso a gente vê em toda a narrativa da palavra de Deus. No domingo, quando o pastor pregou, onde ele pregou em Abacuque, a gente viu também uma situação parecida. Mais uma vez, o povo ali sendo oprimido pelos seus inimigos por conta do pecado, por conta de ter se afastado, se desviado dos caminhos do Senhor. A mesma coisa nessa narrativa. E aí que encontra a palavra de Deus, aqui que começa a história de Gideão, esse herói da fé que foi citado aqui, com o intuito, através do Espírito Santo, de, através da história dele, a gente ser ensinado e ser trabalhado pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor. Então, aqui tem um contexto, é onde se encontra a história de Gideão. Neste momento, como foi dito aqui, se vocês leem capítulo 6, 7, 8 aí na sua casa, depois você pode ver que tem muitos ensinamentos do Senhor aqui, nesses 3 capítulos. Mas no capítulo 6, Gideão entra nessa história em um momento, mais uma vez, onde o povo de Deus se esqueceu do Senhor, desviou seu coração do Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Gideão, ele sendo o menor da sua casa, Gideão, ele sendo o mais pobre, ele pertencia a uma tribo de Manassés. E a palavra de Deus fala que, neste período de Gideão, o povo de Israel já fazia 7 anos que estavam sendo oprimidos pelos seus inimigos. A palavra de Deus fala que oprimidos pelos medianitas e amalequitas e o povo ali da região ao seu redor. Então, durante 7 anos, por conta de que se afastaram dos caminhos do Senhor, o Senhor ele deixou que os israelitas ficassem nas mãos dos seus inimigos. Ele permitiu que eles fossem escravizados pelos seus inimigos. E a palavra de Deus mostra que há 7 anos eles estavam sendo saqueados, roubados, escravizados por esse povo. A palavra de Deus fala que toda a plantação, tudo aquilo que o povo de Israel, durante todos os anos, ano após ano, eles plantavam e, na hora de colher, eles eram roubados. Chegavam esses inimigos e roubavam tudo que eles tinham, os seus gados, os seus animais, a sua colheita, não sobrava nada. Então, imagine você, durante 7 anos, trabalhando para poder colher ali o fruto da sua mão, do seu trabalho, e sustentar a sua casa, e sustentar a sua família, e aí, ano após ano, você é roubado, é assaltado. E esses inimigos empregavam de violência contra o povo de Israel. A palavra de Deus fala que eles tiveram que construir fortalezas, muros e até covas para que eles escondido malhassem o trigo. E Gideão, ele era um deles, ele era um agricultor que malhava o trigo, que tentava ali
levar sustento para sua casa. E a palavra de Deus diz que ele era da tribo de Manassés, e ele era o menor da sua casa, o menos favorecido. E aí a palavra do Senhor mostra, que quando o povo já não estava suportando mais, o povo estava enfraquecido, ele estava já doente, já não estava suportando tanta opressão, o povo levantou os olhos ao Senhor e pediu socorro. É dessa forma que a gente vê, né? Não é de agora que a gente percebe nas narrativas da palavra do Senhor e também nos dias de hoje na nossa vida. Quando nós não suportamos mais, quando a gente não aguenta mais a opressão, a gente lembra do Senhor e a gente pede socorro, pede ajuda, e o povo lembrou do Senhor. E a palavra diz que o Senhor enviou um profeta para lembrá-los de que o Senhor os livrou nos tempos antigos. O Senhor fez o povo de Israel lembrar que o Senhor já livrou o seu povo da mão dos inimigos, né, nos tempos atrás, quando ele libertou o povo da escravidão na mão dos seus inimigos. E ele deu as instruções para esse povo e falou assim: olha, siga pelo caminho que eu estou te ensinando. Não vá ceder à idolatria, não vá ceder aos valores que eles fazem, as coisas que eles praticam, aquilo que eles acreditam. Não vá deixar seu coração ser levado pelo pecado, pela idolatria. Ele fez, através do profeta, o povo lembrar da onde que eu te tirei. Olha da onde que eu te salvei. Um dia eu já te libertei da mão dos seus inimigos. E aí Deus mostrou, além de enviar o profeta, ele enviou também um anjo. E o anjo estava no lugar onde que Gideão estava ali malhando o trigo, né, com medo, preocupado de a qualquer momento ser saqueado, a qualquer momento ser, de repente, até morto, roubado. E aí o anjo do Senhor apareceu para Gideão. E a palavra de Deus fala que Gideão, diante daquele anjo, né, começou esse diálogo entre um e o outro. Né? O Senhor apareceu aqui no versículo, deixa eu ler, no versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no largar. Para o pôr a salvo, estava malhando o trigo no largar, e pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Imagine, nós acabamos de ler o que o Senhor disse. O Senhor está com você, homem valente. E no versículo mais à frente ele diz, no 14, então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E aí, nessa narrativa, na continuidade dessa conversa, Gideão ele começou a dizer: mas, Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já estou eu ao seu lado. Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato isso aconteceu. Gideão, com medo de toda essa situação que eles estavam vivendo, ele pediu sinais para o Senhor, para ter a certeza de que realmente era o Senhor que estava enviando, era o Senhor que estava falando com ele, e ele pediu 3 sinais aqui. E vocês depois, na sua casa, vocês podem ler, porque é algo tão rico e tão bonito. E o Senhor, em todos esses sinais, ele foi se revelando a Gideão. Em todas essas situações, ele foi mostrando para Gideão que ele estava com ele, que não era para ele ter medo, que ele não precisava temer. E a palavra de Deus mostra que o Senhor, ele deu para Gideão essa abertura para que ele pudesse lançar sobre ele os seus medos e as suas preocupações. Como Gideão falou: eu sou o menor da minha casa. Né? Ele quis dizer, em outras palavras, com que recurso eu vou poder livrar o povo da mão desses inimigos que são numerosos, que são poderosos, que são tão grandes. E o Senhor aqui, com toda a paciência e misericórdia, ele foi mostrando para Gideão de que ele estava com ele, de que ele estava com ele.
Nós trazendo para a nossa vida a história de Gideão, a gente pode entender e fazer um balanço da nossa vida. A gente pode compreender que a maioria das causas do nosso sofrimento, a maioria das coisas, das crises que nós sofremos, daquilo que nós passamos na vida, de problemas que nós temos, de situações, e não somente nossos problemas pessoais, mas a maioria dos problemas que a gente vê no mundo, né? Tanto do vírus, tantas doenças, tanta fome, tanta violência, tanta corrupção, né? Tanto egoísmo, tanta falta de amor, de empatia. É isso que a gente vê no mundo. E nós sabemos que a causa desse sofrimento está na dureza do coração do homem. Como a palavra de Deus fala aqui, que o Senhor ele é misericordioso. E é por isso que nós estamos aqui ainda, apesar de toda essa dureza do coração do homem. Eu estou com os adolescentes, a gente estudando sobre Provérbios 4:23, que diz que é para a gente, ele ensina, ele instrui a gente em guardar o nosso coração, de todas as coisas que nós devemos guardar, guarde o nosso coração, porque é dele que é a saída de vida, é a fonte de vida, é dele que é a saída de vida. A fonte de vida no nosso coração. E nós aprendemos a respeito disso. Então, nosso coração, ele precisa ser guardado. Em todo tempo, o Senhor ele fala assim, olha, eu não quero esse coração de pedra, eu vou te dar um coração de carne. Então, o Senhor, todo tempo, ele vem mostrando para a gente que as principais causas das situações que nós vivemos é a dureza do coração do homem. É o que diz a palavra de Deus. E se a gente pensar, não somente aqui, onde, mais uma vez, o povo de Israel se viraram contra Deus, se viraram contra o Senhor, viram tantos milagres no deserto, foram libertados da mão dos seus inimigos, dos egípcios, viram o maná desceu do céu, viu fogo, coluna de fogo, viram o mar se abrindo, viram tantos milagres e mesmo assim, passava-se alguns tempos, alguns anos, se esqueciam do Senhor. E se a gente trazer para hoje, da onde que é a raiz de tanta dureza, de tanto problema, de tanta situação, está na dureza do coração do homem. E se a gente fizer um balanço da nossa vida, um balanço de como é hoje, quando eu preguei essa palavra, tinha comentado com o pastor Flávio, no final de 2019, foi em novembro de 2019, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu tinha feito a pergunta, numa quarta-feira, tinha poucos irmãos, eu tinha feito a pergunta qual que seria o balanço da sua vida. Nós estávamos próximos do Natal, próximos do final do ano. E eu trago essa pergunta novamente. Passamos 2020 na situação que passamos, fomos surpreendidos por um vírus, por essa pandemia, mas antes a gente lembrar, a gente já estava numa luta vendo essa briga de poder, essa briga política, como o pastor citou na sua pregação de domingo. Então, a mesma coisa, eu pergunto para vocês hoje, como está o balanço da sua vida? Como que você está depois de passar o ano de 2020, agora que nós estamos em maio de 2021? Quais são os seus medos e as suas preocupações? Assim como Gideão aqui, todo o povo de Israel estavam morrendo de medo, estavam temerosos, estavam preocupados com a situação. Quais são os nossos medos? O que é aquilo que tira o nosso sono? E a palavra de Deus, e eu pergunto para vocês aqui, esse balanço da sua vida, ele é positivo ou ele é um balanço negativo? O que você tirou de toda essa situação? O que você aprendeu com toda essa permissão de Deus nisso que nós estamos passando? Porque é permissão de Deus. A gente sabe que o Senhor continua no trono e continua no poder. E Ele está nos ensinando e nos mostrando muitas coisas. Nós sabemos que, no geral, as pessoas, o ser humano, a humanidade, ela não melhora. Quantas pandemias nós já tivemos, quantas pandemias nós, aqui, essa geração, nunca tivemos uma situação dessa. Mas muitos séculos atrás, quantas outras pandemias, e até mais graves do que a gente está passando. E a gente vê que as pessoas, muitas vezes, não saem melhores da situação. E nós, como cristãos, e nós, como filhos de Deus, que proclamamos a Ele como
o nosso Senhor, o nosso Pai, aquele que guia a nossa vida? Como está o balanço do nosso coração? A nossa preocupação é somente os vírus, é somente essa pandemia, porque é um motivo de preocupação, assim como Gideão estava preocupado porque o povo estava perdendo o sustento, estava em perigo, e nós estamos nesse perigo também. É o medo da doença, é o medo do desemprego, da fome, da necessidade. É o medo de falhar, é o medo de falhar como pais, como marido, como esposa, de ficar sozinho, rejeitado, é sua insegurança. Quais são os seus medos? O que é que te faz, muitas vezes, se esconder, muitas vezes entrar na caverna e ficar ali temeroso e preocupado? A palavra de Deus, ela nos mostra que o Senhor ele tem um olhar para a gente muito diferente. A gente se vê, muitas vezes, como alguém que tem medo, com as nossas inseguranças, mas o Senhor ele olhou para Gideão e falou assim, homem valente, como eu li aqui no versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Como assim, homem valente, se ele estava com medo? Se ele pediu tantos sinais? Se ele estava ainda inseguro, mesmo diante de um anjo, mesmo diante da voz do Senhor? Mas o Senhor, ele olha para a gente, ele consegue ver as possibilidades através do que ele pode fazer em nós, do que ele pode fazer na minha vida e através de nós. É isso que o Senhor enxerga. Ele não está aqui como nós olhamos para nós e achamos que a gente não é nada. Ele vê muito além. E aí, quando ele fala para Gideão, homem valente, tem algo que a gente precisa aprender também. Ele olha e diz assim, esse homem ele é valente porque, apesar das circunstâncias, ele estava tentando sobreviver. Ele não estava ali ocioso, parado, de braços cruzados, escondidos na caverna e sem fazer nada. Mesmo diante da situação, ele estava tentando, ele estava procurando, trabalhando, tentando sobreviver diante daquela situação. Então, é isso, ele olha o nosso esforço, ele olha aquilo que a gente está fazendo, e ainda que seja pouco o nosso recurso, ele olha e ele fala assim, olha, você é um homem valente, você é uma mulher valente, porque eu estou vendo a sua luta, porque eu estou vendo a sua dificuldade, porque eu estou vendo você sair todos os dias da sua casa e indo aí arriscando a sua vida para trazer o sustento para casa. Tem um inimigo aí fora, mas eu estou vendo que você está tentando, eu estou vendo que você está lutando. Então é isso, ele olha para você e chama você de valente, de mulher valente, de homem valente. Então, o Senhor ele tem uma forma de nos ensinar, ele olha para a gente dessa forma, e tem uma pedagogia do Senhor, ele nos ensina através daquilo que nós estamos passando. Nessa luta de Gideão, a gente vê que o Senhor, ele pediu para Gideão, depois de todos esses sinais, mostrou para Gideão muitas situações, até dar para ele a fé e a coragem que ele precisava. Quando Gideão ainda estava temeroso, ele pediu para que Gideão levasse um amigo dele, um ajudante dele, e fosse lá, onde estavam os inimigos acampados, e falasse, escuta o que eles vão falar. E quando ele chegou com o ajudante lá, tinha alguns dos inimigos, dos midianitas, amalequitas, falando a respeito de um sonho que eles tiveram. E nesse sonho, um deles disse, só pode ser que o Senhor está com Gideão. Só pode ser que eles vão vir com tudo contra nós. E quem estava com medo eram os inimigos. E o Senhor permitiu que Gideão fosse até lá para ouvir isso. E o Senhor ele usa os nossos sentidos para falar conosco. Numa dessas provas que ele pediu a Deus, ele usou o tato de Gideão. Ele usou agora a audição de Gideão. Então, o Senhor ele nos mostra, ele se revela a nós para trazer coragem que nós precisamos. E aí a palavra de Deus fala que Gideão ele foi ali na instrução do Senhor. E para que eles pudessem se preparar, a partir do momento que Gideão acreditou que Deus estava com ele, ele preparou um exército de 32 mil homens para poderem ir contra os inimigos. E o Senhor falou, não, Gideão, não vai com esses homens todos, porque se você for, vocês vão achar que é pela força dos seus braços, que é pelo teu poder, e você vai vencer, não é pelo seu poder, você vai vencer pelas minhas mãos poderosas na sua vida.
Israel vai vencer porque o Senhor os livrou. O Senhor os livrou do inimigo. E desses 32 mil homens, o Senhor diminuiu para 10 mil, e desses 10 mil foram para somente 300 homens, porque aqueles que eram acovardados, que estavam com medo, o Senhor pediu para voltar para casa. Em cada teste ali que o Senhor ia mostrando para Gideão, ele falou, não, agora você tem 300 homens, ainda que os seus inimigos são numerosos, você vai com esses 300 homens, para que você saiba que eu sou Deus, e que eu estou livrando vocês da mão do inimigo. E dessa forma, a palavra de Deus diz lá no versículo 14, vai, Gideão, eu trago essa palavra para a igreja, vai, igreja, nessa tua força, vai, igreja, nessa tua fé, porque é eu que estou te enviando, como nós lemos aqui no versículo 14, vá na sua força, porque é eu que estou te enviando. E quando o Senhor fala assim, vá na sua força, Ele está dizendo, não é a força do nosso braço, não é porque nós somos fortes como igreja, mas nem porque a nossa família é melhor ou é a mais numerosa, nem porque nós temos a melhor lavoura, como Gideão, ou nós temos o melhor trabalho, ou a melhor profissão, ou porque nós sabemos falar ou não falar. Não é pela força do nosso braço, muito menos pelos nossos recursos humanos que o Senhor manda a gente ir. Quando Ele fala assim, eu te enviei, eu te escolhi, vai nessa tua força, é porque Ele está dizendo, essa força é porque eu te enviei, é porque eu te escolhi. Então, nessa noite, o Senhor está falando com a igreja, vá nessa tua força, porque eu estou te enviando. Vá nessa tua força, porque o importante não é o que você pode fazer, humanamente falando, mas o que o Senhor pode fazer através da sua vida. E aí a gente vai, eu te escolhi, eu te capacitei, eu te enviei, eu que faço a obra na sua vida. Eu te separei para ser um instrumento de louvor, eu te separei para ser um instrumento de ensino, eu te separei para ser um instrumento de pregação, eu te separei para socorrer os necessitados, eu te separei para brilhar a sua luz, para salgar esse mundo, eu te separei para que você faça uma obra de libertação na vida das pessoas em meu nome, eu te escolhi e eu te separei como filho, como servo, para fazer a minha vontade. Ele tem esse propósito. Então, assim como Ele separou Gideão, Ele está dizendo para nós, eu te escolhi e eu te separei. Não apenas para a gente assistir o culto, não apenas para a gente poder receber a graça e as maravilhas do Senhor na nossa vida, e aí a gente usufruir das bênçãos deles, mas não, Ele quer, Ele deseja que a gente participe do reino, que a gente vá nessa força porque Ele nos enviou. É a hora da igreja neste momento. Então, Ele está dizendo para você, não temas, não tenha medo, porque ainda que seus inimigos sejam numerosos, eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei para fazer através de você essa obra. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele tem um plano para cada um de nós, Ele tem um propósito para cada um de nós, e nesse propósito nós estamos inclusos na obra do Senhor. Nós precisamos orar como o Senhor, Ele fez lá no Getsêmani. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então, esse propósito que o Senhor tem na nossa vida é que a gente se renda à vontade do Senhor, em todas as coisas. Então, não fique aí, pode levar anos, né, na sua vida, 7 anos, como foi aqui, ou mais, para que você possa entender que o Senhor tem esse propósito, que Ele te escolheu, que Ele te chamou, de que nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte do reino de Deus, nós fazemos parte de todas as maravilhas que Ele tem preparado para nós. Só que nesse processo, até a gente chegar na glória e poder servi-lo, e poder ali usufruir da sua presença constantemente, até lá, o Senhor, Ele nos chama para fazer parte. É como se a gente preparasse antes os preparativos para o grande dia, os preparativos para a grande festa, para a gente poder, no dia, se alegrar com o Senhor. Então, nesse processo, o Senhor nos chama. E Ele fala para nós, nesta noite, que não precisamos temer,
Não precisamos ter medo, porque Ele está conosco, assim como Ele está com Ele. Então, não é na nossa força, no poder do nosso braço. A gente não precisa dos recursos humanos. O Senhor, Ele vai nos direcionando. Basta pouca coisa, porque aqui na luta, Gideão, ele levou poucos recursos, mas quem livrou o povo da mão dos seus inimigos foi o braço forte do Senhor. Nós podemos até tentar omitir, a gente pode tentar se distanciar, mas nenhuma vida foi criada, foi feita para não ter um propósito. Nós não estamos fora desse propósito. Nós podemos até fugir, mas o propósito que nós temos é de fazer a vontade de Deus e participar do reino do Senhor na nossa vida, do reino do Senhor. A gente vê a nossa igreja, a gente vê tantas igrejas servindo, tanta igreja abrindo, estendendo as mãos, como nós tivemos no sábado. Estendendo a mão, isso é igreja, é sair das paredes, isso é igreja, é sair daqui para poder ir lá servir, mostrar o reino, como diz lá em João 17, que o Senhor falou, olha, Senhor, eu estou aqui para fazer o teu nome ser glorificado, eu estou aqui para manifestar a tua glória, Pai, eu manifestei a tua glória na vida deles, eu manifestei a tua glória porque eles são teus e o Senhor me deu, e que eles possam também fazer o mesmo, manifestar a tua glória através do amor, manifestar a tua glória através das suas ações e atitudes de amor pelo seu próximo. Essa forma que a gente tem tantas outras formas da gente ser igreja, e a gente não precisa temer, porque o Senhor está conosco. E para finalizar, a gente precisa trazer para o coração de que, assim como Gideão e tantos outros profetas, e tantos outros que foram levantados como juízes, profetas e líderes de Deus, né? Na verdade, cada um deles estava ali tipificando a Jesus. Jesus é o nosso libertador. Jesus, ele veio para nos encorajar. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo. Tenhamos bom ânimo, assim como Deus encorajou. Deus estava aqui com Jesus, na Trindade, encorajou a Gideão e fez Gideão vencer. A palavra de Deus falou que houve 40 anos de paz naquele lugar, através do livramento, de mais um livramento do Senhor. A mesma coisa, o Senhor Jesus, ele já veio para nos salvar, para nos libertar, para dar a paz que nós precisamos, para poder nos dar a coragem que nós precisamos. Ele olha a gente com um olhar de misericórdia. Ele fala que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal, para que tenhamos o fim pelo qual ele deseja para nós. Então, ele nos anima com a sua presença, ele já venceu, ele já abriu o caminho para nós, ele já deu a sua paz. Então, ele já fez a gente vencer os inimigos, basta a gente ir com ele agora e na força do Senhor, na força do braço do Senhor. Que essa palavra encoraje o seu coração, que essa palavra faça você se levantar de onde você está e ouvir a voz do Senhor te encorajando para que você faça parte de tudo isso que já está acontecendo do reino do Senhor. Então, eu peço que vocês continuem para que o próximo louvor também fale com você e você receba uma oração da igreja. Fica com essa palavra. Vá, igreja, na força do Senhor. Vá nessa força, porque é Ele quem te enviou. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. O meu nome é Tássia e eu vim dividir com vocês o meu testemunho. Eu sou casada com o Max e no início de 2020 nós decidimos ter o nosso segundo filho. Foi então em maio que descobrimos a minha gravidez. Deus nos presenteou com a chegada da nossa pequena princesa Gabriela. Foi uma gestação bem tranquila. Graças a Deus, os exames deram todos ok. E por esse motivo, no final da gestação, eu conversei com a minha médica, informando que eu gostaria que o meu parto fosse de cesárea. Então, ela agendou, né, o parto para a data do dia 3 de janeiro de 2021. E chegando no dia às 7 horas, as irmãs da igreja já estavam em oração. Minha mãe,
minhas cunhadas, minhas irmãs já estavam em oração, todas apostas. E quando foi às 11 horas, eu entrei na sala de cirurgia, a Gabriela nasceu, graças a Deus, perfeita, saudável, e foi levada, né, pelas enfermeiras para a maternidade, e meu marido ele saiu da sala de cirurgia. Durante a cirurgia, as médicas me explicaram que eu estava tendo uma intercorrência, no caso eu estava tendo um sangramento, uma hemorragia, e que se elas não conseguissem conter, seria necessário a retirada do meu útero. Nesse momento eu comecei a orar, a clamar ao Senhor Jesus, e eu senti que Deus me deu paz assim no momento, sabe? Eu tive muito medo, mas não me desesperei. Foi então que a médica chamou, né, ligou no pronto-socorro, chamou uma outra médica para auxiliá-la, e graças a Deus, para honra e glória, após quase 3 horas de cirurgia, foi possível fazer os pontos. Então elas me levaram para a sala pós-cirúrgica, onde eu tive que fazer alguns exames para saber se realmente eu não fiquei anêmica devido à perda de sangue. Eu inseriram a sonda para saber se o sangramento realmente já estava cessado. E lá eu fiquei por algumas horas. Quando foi quase 5 horas da tarde, o exame chegou, a médica voltou para fazer a avaliação, ver se realmente como eu estava, se poderia me liberar, né, para o meu quarto. E para honra e glória do Senhor, uma cirurgia que era para ser 40 minutos, que durou quase 3 horas, eu não precisei entrar numa sala de UTI, onde as enfermeiras conversaram comigo e falaram, olha, foi possível enxergar as mãos de Deus, porque pela quantidade de sangue que você perdeu, pelo tamanho da intercorrência que foi no seu parto, realmente foi possível ver que o Senhor te livrou da sala de UTI, de grandes complicações. Então, quando foi quase 6 horas da tarde, eu fui liberada para o meu quarto, e lá eu pude encontrar com meu marido. Eu expliquei para ele o que aconteceu, já que ele estava muito aflito, né, por falta de informações. E graças a Deus lá a gente pôde glorificar o Senhor Jesus pelo livramento, por não ter necessidade de ter ficado internada numa UTI, por grandes complicações. Graças a Deus, Deus enviou o livramento, e eu só tenho a agradecer a Deus, a minha família, e agradecer as orações das irmãs que torciam muito por mim, e graças ao mover do Senhor Jesus, o meu pós-parto foi bem tranquilo. A Gabriela está hoje com 4 meses, graças a Deus saudável, e graças a Deus foi tudo muito bem. E eu só tenho a agradecer. Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo louvor, pela palavra, Senhor, porque é através dos louvores, é através das palavras, Senhor, que nós possamos, Senhor, estarmos edificados, Senhor, cada vez mais, Jesus, na sua presença, Senhor. E, Senhor, que essa palavra tão abençoada que vem, Pai, para poder acalmar o nosso coração, Senhor, porque nós sabemos que os dias estão maus, Senhor. Mas, Pai, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, nós sabemos do cuidado, Pai, que o Senhor tem para conosco, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós convidamos todas as pessoas que estão nas suas casas, que assistiram esse culto, também se prostram aí, se ajoelha, vamos clamar, vamos pedir para que o Senhor venha derramar um renovo nas nossas vidas.
né? Senhor, nós queremos, ó Pai, nesta noite te pedir, Senhor, derrama, Senhor, uma unção muito especial, Senhor, sobre todas as famílias, Senhor, as famílias do quatro cantos deste mundo, Senhor, porque, Pai, tem muitas pessoas, Senhor, que está desanimada, tem muitas pessoas, ó Deus, que está desmotivada, tem muitas pessoas, Senhor Jesus, que não quer mais orar, que não quer mais te buscar, Senhor. Mas, Pai, através desta noite, Senhor, da palavra, Senhor, que o teu Senhor possa dar um renovo, Jesus, na vida de cada um, Senhor. Também nós te pedimos, Pai, que vai, Senhor, nos hospitais, visitando, Senhor, cada enfermo ali, os enfermos, Pai, que acha, Senhor, que não tem mais solução para a vida deles. O Senhor é o médico dos médicos, papai querido. Então, Paizinho querido, entra, Senhor, passando o teu bálsamo santo, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, operando os seus milagres, Senhor, porque nós temos visto, Pai, quantos milagres o Senhor tem feito, Senhor Jesus. Oh, Pai, visita os médicos, as enfermeiras, os fisioterapeutas, Senhor, todos aqueles, Pai, que estão na linha de frente, que se dispôs, Senhor, a cuidar de cada paciente com tanta dedicação, Senhor Jesus. Dai renovo para eles, dai força, Senhor, para que eles aguentem firme, Senhor Jesus, cada vez mais, Senhor. Papaizinho querido, nós queremos te pedir, Senhor, nas nossas famílias, ó Pai, que o Senhor vai visitando cada um, Senhor, que o Senhor vai colocando, Senhor, um renovo, Senhor, porque, Senhor, como diz o louvor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel para cumprir as promessas que o Senhor tem na vida de cada um, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, Senhor, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, derrama Espírito Santo o seu renovo, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Faz, ó Pai, que a gente possa olhar, Senhor, com olhos bons, com olhos, Senhor, voltado para Ti, Senhor, Senhor, que nós possamos ter o nosso coração totalmente quebrantado, Senhor, que nós, Senhor, não possamos olhar, Senhor, os dias maus e olhar simplesmente para Ti, Senhor, porque nós sabemos do Seu cuidado. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado da gente 24 horas sem parar, Senhor. Se nós estamos na luta, o Senhor está com a gente. Se nós estamos tristes, o Senhor está conosco. Se nós estamos felizes, o Senhor está conosco, Pai. Por isso nós estamos, Senhor, aqui te pedindo, papaizinho querido, e ao mesmo tempo te agradecendo. Bendito és o teu nome, Senhor. Bendito és o teu nome, o nosso papaizinho amoroso, o nosso Pai, aquele Pai que tem o cuidado, que tem um mimo para conosco, é aquele Pai que fala o seguinte: não temas, não temas, não temas, meu filho, porque eu estou contigo, não temas, não temas, não temas. Eu sou o teu Deus, aquele Deus que te guarda, aquele Deus que te cuida, aquele Deus que te ampara. Se você acha que o seu celeiro está vazio, não temas, porque eu trarei a provisão. Se você está desempregado, não temas, porque eu abrirei porta onde não há porta. Oh, Senhor, derrama mesmo, Senhor, o seu Shekinah sobre as nossas vidas, Senhor. Papai querido, visita os nossos pastores, derrama, Senhor, uma unção especial sobre a vida deles. Guarda, cuida, meu Deus querido. Porque, Senhor, eles têm cuidado das suas ovelhas com muita dedicação, com muito amor, Senhor, esquecendo deles. Mas é só o Senhor que pode fortalecer a vida deles, é só o Senhor que pode guardar.
Cuida, Senhor Jesus, com esse mimo que o Senhor tem com eles. Cuida, Senhor, da vida dos nossos presbíteros, de toda a família dos nossos presbíteros, dos filhos dos nossos presbíteros, Senhor. Livra de toda malignidade, Senhor. Assim também, papai, cuida, Senhor, dos nossos líderes de departamentos, Pai. Cuida, derrama uma unção especial, Senhor Jesus, dos nossos levitas, Senhor, que desde o começo da pandemia, eles têm, Senhor, nem um dia reclamado, mas eles estão ali te servindo, Senhor. Dai uma bênção especial na vida deles. Cuida, Senhor, das nossas crianças, Senhor, do mundo inteiro, Senhor. Cuida dos nossos adolescentes, cuida dos nossos jovens. Pai, não deixa que eles se percam por aí, Senhor. Traga, Senhor, cada jovem, Senhor, que está desanimado. Traga de novo, Senhor, para os teus pés, Senhor Jesus. E, ó Pai, nós estamos, Senhor, cada dia, Senhor, te glorificando, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Oh, papai querido, abençoa, Deus, abençoa cada família, guarda cada família, Senhor Jesus, e que nós possamos, Senhor, saber que nós estamos guardados embaixo da tua asa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.